Olá, hoje eu vou falar sobre diferenciação córtico-medular renal. Eu sou Alessandro Ala, médico radiologista. O rim, então, é formado pelo parênquima e o seio renal. O parênquima é dividido em córtex e a medula ou pirâmides, por ter essas formas. O córtex é onde tem a unidade funcional, a parte do glomérulo, dos néfrons, cápsula de Bowman e túbulos contorcidos. A medula tem a alça de Henle e os ductos coletores. No seio renal tem tecido conjuntivo, tem vasos, tem cálice, tem pelve renal e nervos também. Exemplo de um rim normal, uma representação ultrassonográfica dele. O parênquima vai ser hipoecogênico, formado então pelo córtex e a medula mais escura, mais hipoecogênica, e o seio renal mais hiperecogênico. Agora, em um exemplo de alteração aguda, como na insuficiência renal aguda ou na síndrome nefrótica, o parênquima espessa, aumenta a ecogenicidade da cortical, promovendo então o aumento da diferenciação córtico-medular. Nas alterações crônicas do parênquima, num rim crônico terminal, ele fica de tamanho diminuído, de ecogenicidade aumentada e com perda das diferenciações córtico-medular e parênquimo sinusal. Mas também tem outras possibilidades. Nesse outro exemplo, ele pode ter o aspecto normal e só ter as dimensões diminuídas. Uma outra possibilidade seria dele ter as dimensões normais ou diminuídas e ter um aumento da diferenciação córtico-medular, sem que haja um aumento da espessura. Normalmente a espessura tende a diminuir nesses casos crônicos. Uma outra possibilidade é quando o seio renal é alargado por um conteúdo no interior, normalmente um conteúdo gorduroso que alarga e diminui a espessura do parênquima, no exemplo da lipomatose do seio renal. Um outro exemplo, na obstrução aguda por cálculo, ele causa obstrução e dilatação do sistema coletor, mas o cálice permanece com a forma normal, se amoldando abaixo das medulas. Um outro exemplo, quando já tem dilatação crônica, mesmo que discreta, os cálices já tendem a perder a forma e ficarem abolados na sua superfície. Com a dilatação já moderada crônica, os cálices tendem a abolar mais e ocupar esse espaço da medula. Já na dilatação acentuada, ele já ocupa mais o parênquima, ocupa toda a medula e ocupa também todo o seio renal. A gente já não consegue visualizar mais medula e seio renal, e nesses casos a gente diz então que tem a dilatação e o córtex tem a ecogenicidade normal ou aumentada. A gente já não consegue diferenciar o córtex da medula e o parênquima do seio renal. Uma outra possibilidade, por exemplo, na nefrocalcinose medular, quando tem um acúmulo de cálcio nos ductos da medular, eles ficam de ecogenicidade aumentada e há uma inversão da diferenciação córtico-medular. Então, revisando as possibilidades, nos casos agudos, o rim tende a aumentar a espessura do parênquima, tende a aumentar a ecogenicidade da cortical e a relação córtico-medular fica aumentada. Em dilatações crônicas, os cálices já tendem a abaular e até ocupar a medular, ou maior parte do parênquima, e no fim a gente só vai conseguir dizer se a ecogenicidade do parênquima está normal ou aumentada. A gente já não fala mais em relações. Nas alterações crônicas do parênquima, por ter diversas possibilidades e etiologias diferentes, além de diversos estágios de evolução, a gente pode encontrar diferentes maneiras em que vão tender a reduzir as dimensões tanto do volume global do rim quanto da espessura do parênquima, mas elas tendem a aumentar também a ecogenicidade do parênquima até um estágio final que não vai ter mais diferenciações. A outra possibilidade é quando a cortical é normal e a medular hiperecogênica, promovendo uma inversão da diferenciação córtico-medular. Quais são as possibilidades em ultrassom da gente ver a diferenciação córtico-medular? Primeiro normal, ou aumentada, ou diminuída, ou invertida. Esses são diversos cenários que a gente pode descrever sobre essas alterações na ultrassonografia.